Tatuagem é pecado? Será que Deus aprova? Você já se fez essa pergunta ou já ouviu alguém questionar se a Bíblia condena ou aprova as tatuagens? Esse é um tema que gera muita curiosidade e muitas vezes provoca discussões entre cristãos. Alguns dizem que é um pecado, outros afirmam que depende da intenção. Mas o que a Bíblia realmente fala sobre isso? Para começar, precisamos entender que as Escrituras Sagradas foram escritas em um contexto histórico, cultural e social muito diferente do nosso. Um dos versículos mais citados quando o assunto é tatuagem está em Levítico 19:28, que diz: "Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor." A princípio, esse versículo parece ser uma proibição clara, mas o que ele realmente significa? Esse mandamento foi dado ao povo de Israel no contexto das leis mosaicas, que tinham o propósito de separar o povo de Deus das práticas pagãs ao seu redor. Naquela época, era comum entre os povos pagãos fazer marcas e cortes no corpo em rituais de luto ou de adoração a outros deuses. Então, o foco desse mandamento era impedir que os israelitas se envolvessem em práticas idólatras. Ou seja, o que estava em jogo era muito mais a intenção por trás dessas marcas do que a marca em si. Mas e hoje? Afinal, o que isso significa para nós cristãos que vivemos em uma realidade bem diferente daquela? A Bíblia não menciona diretamente a prática de tatuagens no Novo Testamento, o que faz muitos acreditarem que não há uma proibição direta. Isso nos leva a pensar: se não há uma proibição clara, será que é realmente errado? Ou será que o mais importante é a motivação do coração? É aí que entra um dos princípios mais importantes que encontramos nas Escrituras: a liberdade cristã. Em 1 Coríntios 10:23, o apóstolo Paulo escreve: "Todas as coisas são permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas edificam." Ou seja, temos liberdade em Cristo, mas essa liberdade deve ser usada com sabedoria. Antes de tomar qualquer decisão, devemos refletir: isso glorifica a Deus? Isso edifica a mim e aos outros? A Bíblia também nos ensina que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:19-20, lemos: "Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos. Foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês." Esse é um ponto crucial. Se nosso corpo pertence a Deus, precisamos ser cuidadosos com o que fazemos com ele, inclusive no que diz respeito a tatuagens. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa necessariamente que fazer uma tatuagem seja pecado, desde que a intenção seja pura e glorifique a Deus. Por fim, é importante lembrar que o foco de Deus não está em nossa aparência externa, mas no estado do nosso coração. Como diz em 1 Samuel 16:7, "O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Então, a verdadeira questão não é se você tem ou não uma tatuagem, mas sim o que está no seu coração e qual é a sua motivação ao fazer qualquer escolha. E você, já refletiu sobre isso? Qual é a sua opinião sobre tatuagens à luz da Bíblia? Vamos continuar essa conversa e entender juntos como viver uma vida que glorifica a Deus em todas as nossas decisões, incluindo aquelas que envolvem o nosso corpo.